Nossa aula de hoje tem como tema paganismo, a lição 10. Passagem, leitura bíblica de Romanos, capítulo 1, verso 18 a 32. Eu vou ler apenas 3 versículos. Romanos 1, 18, depois o 28 e depois o 32. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Versículo 28. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. 32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Depois nós voltamos a mencionar estes versículos. O tema paganismo surgiu lá na época dos romanos. É um termo, veio de uma palavra latina chamada paganos, que tem o significado de campestre. Então, os soldados chamavam aqueles moradores das vilas de pagãos. Na verdade, eram os homens do campo. Muitos termos acontece isso, né? É um termo que é tomado de uma outra coisa, de um outro significado totalmente diferente, e de repente ele passa a ir mudando, né, no decorrer do tempo. Esse tempo então foi tomado pela igreja e o termo pagão começou a se referir aos não cristãos. Então é o pagão. De certa forma, a toda religião que não seguia a religião oficial, dizendo assim. Até disse que por algum tempo nós poderíamos ter sido chamados de pagãos, por não seguir uma religião oficial. Mas a partir de muito, né, esse termo passou a ter essa conotação religiosa, dizendo a respeito de quem não servia ao Deus verdadeiro, quem não cria em Jesus Cristo, ou seja, aquele que não segue a palavra de Deus. É um tema importante estudarmos como os demais, pois o paganismo ele vem se travestindo, ele vem mudando no decorrer dos tempos. E quando nós falamos de pagão, é aquele que não adora a Deus, ou seja, ele não adora a Deus, ele adora outros deuses. Então, paganismo nada mais é do que a idolatria. E sabemos que a idolatria ela se veste de várias coisas, né? Temos várias formas. Então nós precisamos saber identificar e combatê-la. Não só na vida dos outros, no sentido de alertar, de buscar entender isso, identificar, mas também na nossa vida. Começa aqui então a lição. Nós vemos alguns pontos falando sobre o que é o paganismo. Ponto 1, o que é o paganismo? Aí fala idolatria, imoralidade e inimizade. Aqui nós podemos ver 3 marcas distintas. Em forma de resumo, né, quando você tenta falar o que é o paganismo, o que é o idólatra, o que identifica essa pessoa. E aí a gente vê 3 marcas destacadas na nossa revista. A idolatria, é claro, né, a principal delas, nós acabamos de falar, tem essa característica religiosa. A pessoa, quando ela não adora a Deus, como nós já dizemos há pouco, ela adora outra coisa, e no sentido espiritual mesmo. A pessoa precisa de adorar, então ela adora coisas, adora pessoas.
Paulo aos Tessalonicenses elogia aqueles irmãos por terem deixado a idolatria, para servir a doutrina, para servir a Deus, mostrando assim a força da fé. Também aos crentes de Corinto, Paulo diz que eles deveriam fugir da idolatria. Nós sabemos que, principalmente nesses tempos antigos, a idolatria era muito forte, no sentido de tantos deuses que eram levantados. Hoje também, mas como eu disse, hoje parece que está mais escondida, não era tão evidente como naquela época. Identificamos então paganismo pela idolatria. B, imoralidade. É claro que você não adorar a Deus, você acaba deixando os princípios de Deus. E quando a gente fala de imoralidade, é alguém que não segue os ensinamentos da palavra. E ele parte então a viver afastado de Deus. O afastamento de Deus é o afastamento da humanidade, da verdade pela qual nós somos criados, a imagem e semelhança de Deus, conforme nós deveríamos viver diariamente. Aqui a gente pode ressaltar Romanos 1, 24 e 25, quando Deus os entregou a tal imundícia. No final desse versículo 25 diz: adorando e servindo a criatura no lugar do Criador. Eles mudaram a verdade em mentira, adorando a criatura no lugar do Criador. E aqui o versículo 26 diz: os entregou a paixões infames. É natural, todo tipo de paixão irrefreada, quando o homem se deixa levar pelos seus sentimentos, pelos seus desejos. Jesus censura os crentes de Tiatira, lá em Apocalipse 2:20, porque eles toleravam Jezabel. Diz lá o texto: permitem que Jezabel seduza os meus servos a praticarem prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. A moralidade é o que nós mais enxergamos no mundo sem Deus. Ele busca todo tipo de prazer, busca o dinheiro, busca o assassinato, a prostituição. Isso tudo vem de um coração que anseia por adorar. E essa ideia de adorar a criação no lugar da criatura é interessante, porque é uma forma indireta de adorar a Deus. Quem criou todas as coisas? É Deus. E nós podemos adorar a Deus a partir do momento em que nós olhamos para a criação. Mas o homem não consegue entender isso. Ele é atraído pela criação. Ele adora a criação. E aí isso é o erro que este homem comete. Porque nós podemos gostar, nós podemos adorar a Deus quando nós encontramos e vemos a criação, mas não adorar a criação. Ponto C, inimizades, principalmente em relação a Deus, em relação a pessoas que servem a Deus. O paganismo se coloca contra os cristãos, ou seja, são inimigos dos cristãos. Quantas batalhas já existiram no decorrer da história? E quantas batalhas existem até hoje em relação ao que é o paganismo? Se você não é para Cristo, você é anticristo, você é contrário a Cristo. E é isso que nós encontramos na palavra. Em 1 João, nós vemos várias exortações a respeito daqueles que se infiltraram na igreja, mas na verdade não eram da igreja, não eram cristãos. E ali o texto diz que eles não praticavam a justiça, 1 João 3,10. Não sabiam amar. Ou seja, à medida em que nós buscamos não a Deus,
primeira coisa que nós perdemos é a característica principal que Deus coloca no nosso coração, que é o amor. Nos afastamos de Deus, nos afastamos do amor. E principalmente o mundo sem Deus. João chega a dizer que o mundo vos odeia. O verdadeiro cristão é odiado por seguir a sua fé, enquanto o mundo cada vez mais quer provar que Deus não existe, que essas coisas de Deus são bobeiras, vamos seguir a ciência, né? Quanto mais o mundo se afasta de Deus, mais ele odeia Deus. O exemplo de Caim é citado aqui por João, que diz que Caim odiou o seu irmão. E nós sabemos o porquê disso. Primeiro, porque ele odiou a Deus. Deixou de adorar a Deus, não levou um sacrifício sincero a Deus, não levou o melhor para Deus. E a partir daí, ele se põe contra Deus. Inimizade contra Deus, inimizade contra o próximo. No livro de Apocalipse, lá pelo capítulo 17, conta-se uma luta dos pagãos contra o Cordeiro de Deus, contra os eleitos de Deus. Mas no final eles são destruídos pelo Cordeiro, lá em Apocalipse 19. É uma luta contínua. Ponto 2, paganismo no século 21. Aqui já é uma aplicação prática, os pontos são bem parecidos, falando sobre idolatria, degradação moral e inimizade. Percebemos que nós acabamos de dizer que os pagãos são identificados pela idolatria, pela imoralidade e inimizade. Como que isso se estende hoje à modernidade? Qual é a idolatria moderna? A revista coloca que o mundo cada vez mais tenta se libertar da superstição religiosa. Eu coloquei entre parênteses, né? Superstição para eles, para nós não. A religiosidade, a fé é a verdade. Mas para o mundo, cada vez mais eles tentam diminuir a fé. Você vê que alguns até falam, tem que respeitar a fé deles lá, mas tipo assim, respeita como eles são inocentes, como eles são bobinhos, como eles seguem aquelas igrejas, como eles seguem aquela Bíblia lá que foi escrita por homens, mas respeita eles, ou seja, cada vez mais diminuindo o cristão. E o mundo cada vez se torna mais científico, tecnológico, individualista, busca o prazer, o lazer. E a lição afirma que ídolos da nossa época hoje podem ser chamados lazer, trabalho, posição social, ideologias. Você percebe como as pessoas lutam por suas ideologias, fazem passeatas, levantam protestos. Aí tem lá o protesto dos feministas, o protesto dos homossexuais, o protesto daqueles que trabalham em determinada função. Alguém pode dizer, mas não tem problema você gostar do seu trabalho, você amar o que faz. Não tem problema, desde que você entenda que o seu trabalho é uma bênção de Deus e que Deus é quem te deu o trabalho. Nos dias de hoje a gente vê muitas pessoas que praticamente acreditam que dão a sua vida pelo trabalho. Quantas vezes tentando abrir uma loja vão presos, apanham, porque querem o seu trabalho. Mas é o sustento, Não estou dizendo que todos que fazem isso adoram, estão idolatrando, mas muitos cometem suicídio porque foi tirado deles o mais importante, que era o trabalho, ou qualquer outra coisa. A gente pode perder tudo, pode perder o trabalho, pode perder todas as coisas, mas se nós estivermos vivos e nós tivermos o Senhor, nós ainda estamos vivos, estamos bem.
O mundo cada vez se declara livre dessa superstição religiosa. E os ídolos da nossa época, então, são muitas vezes trabalho, posição social, ideologia e etc. E a gente percebe que nesse tempo que os ídolos foram, de certa forma, tirados, né? Muitos estão sofrendo por isso. E que Deus abençoe para que muitos entendam que o mais importante é Deus mesmo. Aqui diz: a raiz da idolatria é o desvio da confiança e do amor último em Deus para qualquer outra coisa de valor. E aí a gente entende isso com base nos versos 21 a 23 de Romanos 1. Romanos 1, 21 diz: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração e insensatos. Essa passagem nós já estudamos algumas vezes no decorrer dessa revista, mas nunca também é muito lembrar que essas pessoas, os chamados pagãos, eles têm oportunidade. Mas aqui diz que, tendo conhecimento, não o glorificaram. Em uma outra passagem fala que eles reteram a verdade. Você reter alguma coisa é algo que está te empurrando. Pensa numa enchente que entrar na sua casa e você fecha a porta, você veda as portas para que ela não enche, para que ela não entre. Deus, na sua grandiosidade, ele está em todo lugar, mas o pagão é como se ele tentasse colocar um escudo para que não fosse atingido por Deus. E na maior parte das vezes é exatamente isso, anulando o raciocínio correto, inventando outras formas de tentar provar que Deus não existe. Por diversas lições nós vimos isso aqui. O mundo tentando inventar ismos para se tranquilizarem. Mas Deus fica gritando, e por isso eles estão bravos, porque eles não conseguem explicar, eles não conseguem se contentar. São loucos, tornaram-se loucos, mudaram a glória de Deus e começaram a adorar a imagem do homem, o homem. Descarta Deus e busca em si o preenchimento dos anseios da sua alma. Então isso é o ídolo, a idolatria da modernidade. Sempre buscando adorar, buscando servir a si mesmo e aos seus ídolos. Daí a gente já vai caminhando para o ponto B, a degeneração moral, porque é esse o resultado. A perda de percepção da imagem de Deus, e aí passa a viver a imoralidade. Alimentando e alimentado por uma cultura pagã. É o clubinho, né? Clubinho do mal. Busca em outras pessoas uma forma de tentar se convencer dos seus próprios erros. É aquele errado que tenta a aprovação de outros, ele precisa da aprovação de outros para cometer os seus erros, as suas falhas. E não vão faltar pessoas para, junto com você, aprovarem o pecado, aprovarem o que é mal. Eu assisti um filme certa vez que uma pessoa tinha perdido a sua esposa, tinha sido assassinada. Então ele virou um justiceiro.
ia atrás de pedófilos, ia atrás de assassinos, e aí ele levava essa pessoa presa para um galpão e fazia uma transmissão ao vivo e uma votação. Falava, olha, esse aqui é um pedófilo, ele pegou tantas crianças e está solto. Vamos votar, vocês querem que eu mate ou que eu deixe ele com vida? Acho que vocês já ouviram falar algum tipo de filme, já tem alguns filmes desse estilo, né? E o que as pessoas votavam? Mate, mate. Então a gente percebe que o mundo é assim. Aquele homem estava tentando encontrar alguma justificativa para cometer o erro e para dizer que não era só ele que estava fazendo aquilo, e ele encontrou o apoio das pessoas a partir de uma chamada votação virtual. Essa degeneração acontece porque nós somos alimentados por uma cultura que aprova o que é mal. E se nós somos esse pagão, né, graças a Deus, espero que nenhum de nós seja, mas nós também vamos alimentando a cultura do mal. A lição no ponto B, a degeneração moral, falando a respeito dos dias atuais, remete-nos ao texto de 2 Timóteo 3, lá até o versículo 9. No versículo 1, diz, sabe, porém, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. 2 Timóteo 3. E percebe-se aqui, últimos dias, sempre nós lembramos que a partir da ascensão de Jesus, esses dias começam a se contar, mas quanto mais se passa o tempo, mais se aproxima. Sobrevirão tempos difíceis. Ou seja, é uma profecia, irmãos. Quantas vezes a gente vive como se vai melhorar, e só vai melhorar, e só vai melhorar. Mas a Bíblia diz que nos últimos dias sobrevirão tempos que só vai melhorar. Sobrevirão tempos difíceis. Então não estou querendo ser apocalíptico aqui, dizendo que só vai piorar as coisas, mas o bem e o mal sempre vão caminhar. À medida que a vida existe, coisas boas acontecem e coisas ruins acontecem. Acredite que com a mesma intensidade, às vezes, coisas tão melhores. Você não tem essa experiência na sua vida? Quanto mais você vive, coisas grandes acontecem à medida do tempo. É até uma questão de lógica. Passa mais tempo, você teve mais condições de ter maturidade e talvez até de guardar algum tipo de recurso financeiro, ou se não finanças, mas você aprendeu a se contentar e se alegar com certas coisas. Você tem uma família, você tem filhos, as coisas são boas, vão acontecendo, mas juntamente com essas coisas boas, surgem tempos difíceis. E o curioso que essa passagem deixa claro que os tempos difíceis não são culpa de Deus. O texto lá diz, versículo 2, pois os homens serão. Aí tem uma lista enorme, né? Pois os homens serão. Então por que nós vivemos tempos difíceis? Porque o homem, cada vez mais, é que produz, é que atrapalha. Vocês não percebem o que a gente está vivendo já há quase 2 anos? Quando os tempos estão difíceis, mas como que a gente está complicando as coisas? Como que os nossos governantes estão complicando as coisas? Por não dizer que estão atrapalhando no lugar de ajudar muitas vezes. E aí não cito quem, né? A ideia não é, o problema não é quem, o problema é que sim, poderíamos agir melhor em relação a tudo que está acontecendo. O mesmo texto de 2 Timóteo, versículo 4, diz que os homens serão mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Está aí a resposta. Por que nós estamos vivendo tempos difíceis? Porque os homens são amigos dos prazeres. Lembra o tópico aqui, paganismo, idolatria, e agora degeneração moral.
Ser amigo de prazer é complicado. Nós podemos viver, podemos ter prazer, mas ele nunca pode ser o nosso amigo, principalmente como diz aqui, mais amigo do que de Deus. Meu melhor amigo é Deus, é Jesus. Eu não posso ter os meus prazeres como meu amigo. E a coisa vai se complicando. Versículo 5 diz: tendo forma de piedade, negamos, entretanto, o poder. Como a gente tem visto forma de piedade? Você abre aí a internet, parece que todo mundo é santo e maravilhoso, e de Deus, todo mundo ora, todo mundo fala de Deus. Não sei quantos viram, né? Tem pessoas que não falam de Deus, aí eles têm aquela ideia de pensamento positivo, né? Principalmente alguns artistas falam, pense na luz, imagine o fulano já saindo do hospital, já sendo curado. Vamos levar essa ideia positiva, esse pensamento positivo, porque o pensamento vai ajudar. Então, se você pensar no bem, ele vai acontecer. Por que não pode falar logo já? Pede para Deus, né? Mas é uma forma, parece piedosa, mas na verdade nega o poder, nega a verdade, porque o poder é de Deus. Não tem poder, tem uma religiosidade sem poder. Modernidade, então, que nós estamos falando, e modernidade e degeneração moral, é uma modernidade que encaminha o homem para o distanciamento de Deus e o rompimento dos valores cristãos. Cada vez mais a gente percebe que os valores que antes que eram tão importantes, tão divulgados, cada vez mais são omitidos, não se fala sobre eles. E até quem se levanta para falar demais, ele é perseguido. Ponto C, inimizade contra a fé. Então, lá de novo, é uma característica do pagão, falando em relação ao tempo atual, inimizade contra a fé cristã. Nós podemos não ter a perseguição como em alguns países tiveram, como o mundo teve lá no começo, no segundo século, perseguição religiosa, você será morto se não negar Jesus, mas nós temos perseguição no sentido de uma crítica dos valores que eu acabei de dizer. Se você não for como o mundo, se você não pensar como o mundo, você é antiquado, você é atrasado. Então a perseguição vem vestida muitas vezes de crítica filosófica e questionamento dos valores. E muitas vezes, como lá na leitura que nós fizemos de Timóteo, são pessoas que estão dentro da própria igreja. A oposição pode vir de dentro da própria igreja, de pessoas que desvirtuam a adoração. Quantas igrejas existem? E não precisamos falar de denominação A ou B, mas quantas igrejas novas, hoje, atuais, que nem mesmo levam a sério a Bíblia. Porque você pensa, igreja tem que concordar com tudo que está na Bíblia, não é? Mas não é. Muitas pessoas se levantam como pastores, como membros de igreja, e que relativizam a Bíblia. Ou seja, não, isso não é bem assim. Vão caindo nessa filosofia que critica os valores cristãos. Partindo para o capítulo 3 aqui da nossa revista, a resposta da fé. Bom, se a gente fosse resumir aqui, a resposta é, enquanto os fatores do paganismo são idolatria, imoralidade e inimizade, poderíamos dizer que a resposta é ser o contrário. Enquanto que o paganismo é idolatria, nós devemos adorar a Deus. Enquanto o paganismo vive a imoralidade, nós devemos seguir os padrões morais segundo Deus. Enquanto o paganismo é inimizade, nós devemos buscar a paz. Através da fé, amar o nosso próximo. E é mais ou menos isso que está aqui na nossa revista.
Citação inicial aqui é de 1 Pedro. Pedro convocou a igreja a dar ao mundo pagão uma resposta de fé em dias sombrios de perseguição. Passagem de 1 Pedro 14 a 16. É um dos textos que nós já estudamos quarta-feira. Pedro diz aos irmãos: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então, essa resposta de buscar enquadrar-se na presença e no padrão de Deus. Em relação à inimizade, 1 Pedro 3, 13 a 16, ora, quem é que há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Ou seja, ele diz que, em certa situação, não é tão simples ser maltratado por causa da justiça. É mais fácil você ser maltratado quando você está fazendo coisas erradas, quando você está perseguindo alguém. Mas, diz o texto, mas se porventura, mesmo assim, alguém te perseguir, não vos amedronteis, não fiqueis alarmados. Antes santificai a Cristo como Senhor, estando sempre preparado para responder a todo aquele que vos pedir a razão da vossa fé. Aí ele fala, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Aqui é uma tarefa difícil, irmãos. Se nós formos perseguidos em relação à nossa fé e as pessoas chegarem a bombardear-nos com afirmações, acusações que infligem, que são contra a nossa fé, que ponto nós estamos preparados de, com calma, com temor, com consciência, responder a todos esses? E se nós respondermos, eles podem até não dizer, mas eles vão ficar envergonhados. Alguns só irados, né? Mas nós temos sim capacidade em relação a Deus, em responder às pessoas. Ponto A, vida de tolerância. Vida teocêntrica. Então lembra que eu falei os 3 pontos? Se o pagão é idólatra, nós temos que ser adoradores de Deus. O que é vida teocêntrica? Deus no centro. Se o mundo cultua os ídolos, nós devemos cultuar a Deus. O termo culto, de forma ampliada, considerando que a vida é um ato de louvor. Quando a gente fala culto, não é só a igreja, a reunião na igreja. Culto é a vida. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Não que seja, a gente tem que ficar olhando detalhezinhos, mas não pode chegar e falar, não, agora acabou o culto, né? Boa reunião. O culto, ele é contínuo. A vida é um culto. O que significa uma vida que é um culto? É Deus no centro da vida. A resposta à idolatria é a teocentrização da vida. Como crentes, nós rejeitamos o culto pagão e materialista. E se nós não adoramos o materialismo, nós não adoramos o nosso trabalho, se nós não adoramos os nossos prazeres, o nosso lazer, não simplesmente não adoramos nada, nós temos que adorar a Deus. Isso nos mantém vivos, por isso que eu disse, né? Meta, manter-se vivo. O que é manter-se vivo? É manter essa adoração a Deus. É não ser como o pagão que vai se
deixando levar pelas coisas. E aí, então, uma vida teocêntrica tem com a santidade como uma das suas principais, questões. Falamos várias vezes que o paganismo vive imoralidade. Nós devemos viver em santidade. A melhor resposta ao paganismo é a gente mostrar um testemunho santo. Mostrar com atitudes que sejam louváveis. Não há quem olhe para nós e possa dizer: essa pessoa, ela não é só um crentinho qualquer. Através da nossa vida, do nosso testemunho, nós vamos dizer: olha, ele é uma pessoa que realmente demonstra amor, condições e etc. Ponto C aqui, vida evangélica, mesma coisa. Vida evangélica é o agir redimido do crente, bem como novidade de vida, promove a boa vida de Cristo. Lembre que a passagem fala sobre ter essa novidade de vida. Novidade de vida ele ressalta a necessidade de promover a boa nova, de promover a bondade, de anunciar o Evangelho. Então nós, no lugar de sermos críticos como o pagão de vivermos nessa polaridade, nessa luta, nós temos uma mensagem a anunciar. Mais do que combater, do que discutir com pessoas, nós temos uma mensagem mais importante que devemos levar às pessoas. É a verdade de Cristo, salvação. O crente se dispõe a propagar o reino por meio da sua ação no mundo, levando a paz de Cristo à família, ao trabalho, cultura, política, academia, etc. Levar a palavra de Cristo. Vamos concluir? Como nós falamos no início, nós devemos sempre saber identificar, não necessariamente, como nós temos dito, decorar esses nomes todos, paganismo, existencialismo, espiritualismo, não necessariamente decorar, mas saber identificar o que é realmente errado. Identificar, no caso da lição de hoje, o paganismo e o que nós podemos fazer. Viver a fé e torná-la visível em atos e palavras. Não cessar de buscar incentivar pessoas para seguir a verdade. Nós cremos que Deus dá sabedoria ao homem, mas em primeiro lugar, nós temos que crer e entender que nós dependemos de Deus para todas as coisas. Vamos fazer uma oração? Obrigado, Senhor, nós agradecemos a Ti por essa oportunidade de estudarmos mais essa lição. Que o Senhor Deus nos ajude, que o Senhor Deus nos proteja, nos guarde em todo o tempo. Pai amado, obrigado, ó Pai, porque o Senhor Deus não nos deixou, não nos entregou, não nos abandonou, mas nós podemos encontrar descanso na Tua presença. Nós podemos buscar abrigo na Tua presença. E que haja em nós sempre esse desejo de adorar ao Senhor, de bendizer o Teu santo nome, ó Deus. Não permita que os ídolos modernos venham fazer morada no nosso coração, mas que o Senhor seja o centro, ó Pai. Seja o nosso desejo principal, seja aquele em quem nós buscamos refúgio, mas principalmente aquele que nós adoramos todos os dias. Isso que nós te pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém.